capítulo de número 20, versículo de número 24. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de alguém que às vezes tem crente aqui de 30, de 20 anos de crente, já conhecedor muito bem da palavra, estudou a Bíblia, né, já pregadores. Mas nós vamos pregar sobre alguém que às vezes você nunca ouviu uma palavra ministrada por ele. Eu confesso que se eu vi foi um pequeno detalhe. Está cortando, Alisson? Vamos trocar para ver. Som. Opa, tá bom, tá certinho aqui, deixa assim para mim. Eu vi um pequeno detalhe. Sempre é citado ele em algumas pequenas direções. Mas eu acredito que de uma forma que não era este homem. Nós vamos chegar até lá. No versículo de número 24, o texto vai dizer assim na minha versão: ora, aqui contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois aos outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se não ouvir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles. Tomé chegou, com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Olha só que interessante. Está cortando ainda, filho. Sabe que é o cabo? Som. Ei. As portas fechadas. E apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Amém? Feche teus olhos. Soberano Deus, nós louvamos ao Senhor nessa noite. Nós entoamos a Ti adoração nesta casa. Nós clamamos. Nós viemos diante de Ti, Pai, na Tua casa hoje, para Te adorar, para Te exaltar, para louvar o Teu santo nome. Senhor, chegamos no momento da Tua palavra. Senhor, usa a minha vida, Senhor, conforme o Senhor quer. Que não saia palavras de minha boca que eu queira, mas sim que o Senhor queira para esta igreja e para as nossas vidas nessa noite. Senhor, me usa como nunca usou lá atrás, que eu possa ser a ferramenta necessária nas Tuas mãos. Assim eu oro e assim nós Te louvamos, em nome de Jesus. Esse homem aqui chamado Tomé é conhecido principalmente por esse pequeno texto, por esses pequenos versículos, os quais, quando você fala de Tomé, é um homem que o quê? Quando você ouviu falar de Tomé, era um homem que o quê? Que não cria. É isso? Sim ou não? Era um homem que não acreditava? Sim ou não? Sim. Mas se eu disser para você que não, eu gostaria que você redobrasse sua atenção nessa noite, porque a história de Tomé vai revelar muitas coisas para nós nessa noite. Vai nos ensinar muitas coisas, além de apenas esses versículos bíblicos. Aleluias. Hoje o pastor está com sede. E parece que a água está gelada ainda. Tomé, nós podemos dizer que era um homem
no anonimato. Um anonimato, mas um discípulo diferente. Porque os maiores que eram lembrados eram Tiago, João, Pedro. Mas Tomé vivia no anonimato. Nós podemos dizer que Tomé era sal, Luciana, sal da terra. Jesus Cristo nos falou que nós somos sal da terra. Quando você vai comer uma comida e ela está salgada, na hora você sente o gosto, você vai falar o quê? A comida está. Mas quando a comida é boa, você come e você nem vai lembrar do sal. Você vai falar, que comida boa, quem fez foi a Janice. Quem fez a comida foi a Xênia. Você vai lembrar de quem fez a comida, mas você não vai lembrar do sal. Muitas das vezes, na preta, você pode pensar assim, tinha um tempero gostoso, mas o sal você não vai lembrar. Sim ou não? Então a comida que tem pouco sal, ela não é notável, mas também não é tão boa. Mas quando tem muito sal, estraga a comida, sim ou não? Aleluias. É como um juiz de futebol, presta atenção nisso. O juiz está no jogo, mas não aparece. E quando o juiz aparece, ele estraga o jogo. E assim somos nós, irmãos. Quando o Senhor está acima e o Senhor é lembrado, aleluia, as coisas vão bem. Mas quando nós aparecemos, nós estragamos tudo. Aleluia. Tomé era o sal. Tomé era o homem que vivia no anonimato. Que anonimato, pastor? Um homem que só falava quando precisava falar. Para entendermos aqui o versículo que nós lemos e o capítulo de número 20, é necessário nós voltarmos lá no capítulo de número 11. A Xênia já vai ajeitando para nós aqui. Aleluias. Mas irmãos, hoje meditando, ouvindo muito sobre a mensagem, trancado no quarto, e a Luciana esteve lá em casa hoje lá. Me viu lá, Luciana? Nós estávamos trabalhando, meditando em algo para trazer para a igreja. Eu pude lembrar aí de pessoas que com Deus no controle ou na direção, Deus acima, eram pessoas muito usadas por Deus. Exemplo de uma pessoa assim foi Thales Roberto, cantor. Quem conhece o Thales? Hoje em dia está difícil de sair uma canção dele aqui que é um tom meio diferente. Mas o Thales, quando estava no auge, todo mundo cantava suas músicas. Shows, agenda cheia. De repente, Thales está no show. E lá no show, uma palavra que ele fala torta, muda tudo. No meio do mundo gospel, não tem ninguém melhor do que, na mesma hora, músicos desceram do altar, começou a diminuir as agendas, acabar as agendas. Ou seja, ninguém mais procurava. Por quê? Porque todo mundo lembrava, quando falava assim, vamos chamar o Thales. Ah, o melhor de todos. Uma palavra marca a nossa vida, irmão. E assim aqui a vida de Tomé. Por causa de Tomé falar assim, se eu não ver os cravos em tuas mãos, a marca dos cravos, então eu não crerei. Mas eu quero liberar algo para essa igreja nessa noite. Uma palavra que você disse ou uma atitude que você tomou não anula a história que você tem com Deus. E eu vou repetir para você entender. Uma atitude que você tomou, ou uma palavra, ou algo que você fez, ou um pecado que você cometeu, não anula a história que você tem com Deus. Agora chegamos no momento aqui, lá no versículo de número 11, no
no capítulo de número 11. Volte para mim lá, filho, por favor. Vai me ajudar hoje aí. Vai dizer a história do certo homem chamado Lázaro. Todo mundo conhece a história. A Bíblia fala que chegaram até Jesus. Jesus estava na Galileia. Lá na Galileia chega Jesus. Jesus, teu amigo Lázaro está muito enfermo, está doente e precisa de ti. As tuas irmãs pediu para mim vir dar o recado. Jesus vai dar outro recado ao mensageiro: volte lá e fale que essa enfermidade não é para a morte, e sim para a honra e glória de Deus. Aleluias. Está balançando muito meu tupete aqui, irmão. Glória a Deus. Para a honra e glória de aleluias. Agora está sem vento. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Jesus fica lá mais 2 dias. 2 dias Jesus fica no mesmo lugar. O mensageiro volta com a resposta. Mas a mensagem que ele trouxe é que Lázaro estava muito... Jefferson falou muito bem aqui junto comigo. Estava muito mal. Jesus fica mais 2 dias. De repente chega de novo alguém e fala: Lázaro acho que morreu. Jesus ali em Galileia conversando com os discípulos, ele sente a necessidade: agora é hora de eu voltar. Porque assim, irmão, Deus não trabalha de acordo à necessidade, Deus trabalha de acordo com o propósito dele. Como assim, pastor? A necessidade de Lázaro era urgência, sim ou não? E muitas vezes nós somos assim: Senhor, eu preciso que o Senhor faça agora. Essa causa minha tem que ser revogada agora. Eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor assine algo para mim, faça algo essa semana, senão eu não sei o que vai fazer. Mas eu quero falar para você que Deus não trabalha de acordo à tua necessidade. Deus trabalha segundo o propósito dele. Às vezes não adianta nós ir para o monte orar semana. Não adianta eu fazer campanha, jejum, oração. Adianta, para Deus que é. Mas para você entender, não adianta eu fazer tudo isso para romper um propósito já. Porque o propósito de Deus é diferente do nosso. Aleluias. E eu quero dizer algo para você: se Ele não quiser fazer hoje, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Mas no tempo dele, Ele faz. Exemplo aqui é a história de Lázaro. Quando chegou a hora, ele fala: agora eu vou voltar para Betânia. Os discípulos começaram a conversar. Começou um cochicho de lá, uma murmuração de lá. Alguém falando: não, se nós voltar para Betânia, ele vai morrer. Nós saímos de lá, ele já foi quase apedrejado. Nós viemos para cá, nós estamos em fuga, nós não podemos voltar para lá. Olha só que interessante, Luciano. Mas no meio dessa conversa e dessa discussão, versículo de número 16, no capítulo 11. Então quem? Olha só, aquele homem que não cria, né? Então Tomé, chamado Dídimo. Dídimo na versão original quer dizer gêmeo, viu? Ele era um homem gêmeo. Sabia disso? Não sabe porque não vem quarta-feira no culto de ensino. Se viesse no culto de ensino vai aprender um monte de coisa aqui. Glória a Deus, já aproveitei o momento, viu? Aleluia. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros e discípulos: vamos também nós, para morrermos com Ele. Aquele homem que não cria agora está falando algo especial. Eu vou com o Senhor. Eu vou, nem que seja para mim morrer. Ou seja, eu estou disposto a entregar minha vida por você. Se você tiver que morrer, eu vou morrer também. Agora está ficando gostoso a mensagem. Pedro vai dizer: Senhor, estamos dispostos a morrer por ti. Mas o galo cantou 3 vezes, ele fez o quê? Negou a Jesus.
E a pergunta que o céu tem para a sua vida nessa noite: qual é a sua disposição para Ele? Você está cansado, você não vem na igreja. Você está abatido, você não vem na igreja. Você está oprimido, você não tem tempo para Ele. Ou você está disposto a morrer por Ele, fazer a obra dEle, vestir a camisa e falar: Senhor, eis-me aqui. Olha o exemplo que Lázaro está dando aqui para você e para mim. Lázaro não, Tomé. Aleluia. Olha o exemplo de Tomé. Nós vamos mais longe agora. Fala para o irmão assim do lado aí, ó. Irmão, se a palavra tiver no 220, fala para ele aí, irmão. Está muito devagar. Se a palavra tiver no 220, você tem que estar na mesma frequência. Se você tiver em 110, vai dar curto. Às vezes você se depara com uma atitude, uma situação, e você está com pouca fé, Xene. Às vezes você pode ter ouvido isso, ou como eu já ouvi, outros ouviram: Ê, Tomé, você não tem fé não, é? Já chamaram você assim ou sim ou não? E muitas vezes você falou assim: está repreendido, eu sou um homem que tenho fé. Mas eu quero dizer para você que, se nós formos um pouquinho como Tomé, eu e você, nós vamos ser grandes na presença de Deus. Tomé estava disposto aqui a morrer por Jesus. Você está disposto? Nós vivemos num tempo de egocentrismo. Eu morro por mim, eu luto por mim, eu corro pelas minhas coisas, eu faço por mim. É por mim, por mim, por mim. Quando é da obra de Deus, quando as coisas é para o Senhor, nós deixamos de lado, irmão. Hoje Deus vai trabalhar em muita gente aqui nessa noite. Tem gente que vai sair aqui igual Tomé nessa noite, disposto a morrer por Jesus. Aleluia. Agora nós vamos lá para o capítulo número 14, para você entender algo especial nessa noite. Aqui Jesus está falando algo especial para você, para mim, para nós. Está falando que tem uma casa para você, uma casa que não precisa de aluguel. Ou seja, nem que nós tivéssemos devendo um mês de aluguel. No céu você não fica devendo nada para ninguém, como diz o Marcelo. Essa versão está mais diferente, viu? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Pois vou preparar um lugar. E se for, eu vos preparar um lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós esteja também. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Bom, eu vou para o céu, eu vou para a minha casa. Lá tem uma casa preparada para você, mas aonde eu for, você tem que ir também. Ou seja, Jesus está dizendo aqui: aonde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. E detalhe, irmão, a casa do céu não é uma casa simples, não. Não é a casa, minha dívida, minha família. Não. Lá no céu é mansão celestial, irmão. Eu estou pregando para uma igreja aqui que porventura pode ter alguém aqui que está devendo um aluguel. Deus está falando para você nessa noite: põe paz no teu coração, a solução está chegando. Aonde eu estiver, Andressa, você tem que estar comigo. Aonde eu estiver, Joyce, você tem que estar comigo.
Se eu vou para lá, estou preparando o caminho, estou preparando o lugar para que você esteja comigo. Aleluia. Continuando aqui, no capítulo número 14. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conhecem. Está cortadinho a nossa projeção aqui, mas nós vamos arrumar isso. E conhecem, Jesus está falando assim, vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. Falando aqui para quem? Para os discípulos. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e poderemos saber o caminho. Ou seja, Tomé está fazendo uma pergunta aqui, dona Preta. Mas Tomé está dizendo assim: bom, eles não têm vergonha de falar, porque Jesus disse: sabeis para onde eu vou e sabeis mais forte, E quem é o caminho? Quem é o caminho? Ele é só o caminho? É só o caminho? Ele é o caminho? Jesus está dizendo: eu sou o caminho, mas também eu sou a verdade, e também sou vida. A vida que está em ti hoje, a vida que eu te dei após a tua conversão, ou a vida que eu te dei após você entrar dentro da minha casa. Lá atrás você era outra pessoa, hoje eu te dei vida. O teu semblante é diferente, o teu rosto é diferente, a alegria que está em você é diferente. A batalha que se levanta contra você não derruba você, porque você tem vida agora, e vida com Jesus. Nós estamos chegando no momento da palavra aqui, ainda não chegamos lá. Nós ainda não chegamos lá. Ele está dizendo assim, Tomé: bom, eles não têm coragem de perguntar, mas eu vou perguntar. Que caminho é esse? Que lugar é esse que você está falando? Aí Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu agora, Tomé? Tomé vai dizer assim, por certo: sim, Senhor. E agora, por causa da minha pergunta, muitos lerão e entenderão o mistério do Senhor. Porque aqui o Jesus estava falando com ele, hein? Aleluia. Está precisando beber água hoje. Você é diferente de Tomé? Tomé era um homem que tinha fé ou não tinha fé? Tomé cria ou Tomé não acreditava? Tomé tinha história ou não tinha? Tomé estava disposto a morrer por Jesus. Tomé se levantava e fazia perguntas que outros não tinham coragem. Mas Tomé vivia no anoni. Aleluia. Aleluia. João 11, versículo de número 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros e discípulos: vamos também para nós. 17. Ao chegar, encontrou Lázaro. Já havia 4 dias. Jesus trabalha com a tua necessidade, sim ou não? Sim, o pastor estava para lá.
Jesus trabalha com a sua necessidade, sim ou não? Jesus trabalha com o... Giovana sabe aqui. Com o... Não vou. Com o... O Reinaldo já falou lá. É propósito. É propósito. Tem algo de Deus chegando por esses dias. Porque é um tempo de propósito de Deus para a vida de alguém aqui nessa noite. É tempo de honra para a tua casa, é tempo de honra para você. Por isso, Deus não fez antes, porque fazia parte do... E entenda uma coisa, toda vez que a dificuldade fica grande, e parece que Deus não está te ouvindo, e o diabo não tem ouvido falando, não adianta ir na igreja, não adianta orar, não adianta buscar, não vai acontecer nada. Cada vez está acontecendo pior. Eu quero liberar algo para a tua vida nessa noite. Por mais difícil que pareça, por mais difícil seja a batalha que você enfrenta, é que o estágio da tua vitória é o nível maior. Tem gente esperando algo, eu vou falar e frisa isso na sua cabeça. Tem gente esperando algo, Deus está falando assim, o que eu vou fazer é mais. Tem gente esperando alguma coisa, Deus está falando assim, eu vou fazer mais. Tem alguém que fez concurso aqui esses dias ou não? Passou? Passou? Tem gente aqui que Deus está falando ainda, não é a hora. Não chegou o tempo de eu te honrar ainda. Não vai ser ainda dessa vez, porque o que eu tenho é no nível maior. Aleluia, aleluia. Agora chegamos aqui no versículo de número 20, capítulo número 11. A história vai dizer que Jesus agora é morto. Morto. Os discípulos ficam desolados. A Bíblia fala que eles vão entrar em uma casa, e lá na casa eles vão se reunir, vão cultuar, vão conversar, vão fazer uma célula, uma reunião como se fosse uma reunião de jovens que tinha ontem, um encontro de jovens. Eles se encontram, e no meio daquele encontro, Jesus decide aparecer. E ele vai aparecer. E de princípio eles não reconhecem. Por quê? Porque o semblante dele brilhava, era diferente. E nós lemos aqui, aonde Jesus fala: a paz seja convosco. E ali Jesus mostra as suas mãos, toca neles, e eles podem ouvir, ver e tocar em Jesus. Só que chega a hora que ele precisa ir embora, e vai embora. Acaba aquele culto, aquela reunião. Os discípulos vão aonde? A casa de um homem, porque aqui a reunião agora só era 10 pessoas. Ou seja, Judas já tinha sido morto, se suicidou. E Tomé estava abatido e estava triste. Sabe quando você está com aquele dia terrível, você fala: eu não quero ir na igreja hoje, estou sem força de ir para cá do Senhor. Tomé estava assim, irmão. Tomé não foi para a reunião onde eles discutiam, conversavam, e Jesus apareceu. Agora acabou a reunião, o que os discípulos fizeram? Vamos avisar Tomé, vamos falar para Tomé, vamos contar para Tomé que Jesus viu. E nós vimos ele, vimos cravos em suas mãos, vimos, aleluia, ouvimos e sentimos ele. Ele chega até a casa de Tomé: ó Tomé,
que você não foi na reunião? Está desanimado, está sem força. Vamos trazer para hoje. Eu quis assistir o culto online, agora tem celular gravando. Eu quis assistir o culto online agora. Só que naquela época não tinha, né? Está sem força ali, pai. Estava sem força. Só que você não sabe o culto que você perdeu. É a mesma coisa quando acaba os cultos aqui, os irmãos põem no grupo lá: que culto maravilhoso que foi. Quem não foi, perdeu. Olha lá, Jesus apareceu. Eu vi o buraco nas tuas mãos. Seu olhar era diferente. Seu semblante brilhava. Eu pude ver, eu pude ouvir, eu pude sentir Ele. Tomé o quê? Jesus foi? Jesus estava lá. Me conta de novo. Sim, o semblante dele era diferente. Jesus. Ah, eu não acredito. Eu só creio se eu ver as mãos dele, se eu sentir ele, e se eu tocar nele. Agora nós chegamos aqui, irmão, no versículo que nós lemos, Reinaldo. Tomé estava o quê? Triste, abatido. Seu mestre foi embora, nada pôde fazer. Não tem um momento que você está triste, está abatido? Muitas vezes um momento de ira na tua casa, e de repente você fala: Jesus, eu não aguento mais, me leve. Eu não aguento mais, eu quero morrer. Lázaro não creu. Eu só vou crer se eu ver ele. Só que Jesus ouvindo, Jesus poderia aparecer na mesma hora para Tomé, sim ou não? Sim, Luciano? Poderia aparecer na mesma hora para Tomé. Mas já que ele perdeu o culto, eu vou trabalhar algo na vida dele que todos nós temos. Jesus decide trabalhar na ansiedade dele. Agora ele vai esperar. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. A Bíblia vai dizer que 8 dias depois, o povo estava reunido, os discípulos estavam. Agora Tomé está junto. Eles estavam devagar, hein? Vocês estão entendendo o que o pastor está pregando? Sim ou não? Sim ou não? Então aumenta a frequência, sim ou não? Aí, agora sim. Não dá firmeza, senão o pastor também não dá firmeza na pregação aqui. Sim ou não? Agora está bonito. Os discípulos estavam, só que agora Tomé estava junto. Tomé não faltou do culto agora. Agora ele estava lá no culto. E o texto que nós lemos fala que eles estavam de portas fechadas, com medo de serem pegos. Estava todo mundo dentro da casa, trancado. Jesus decide aparecer. Só que decide de uma forma diferente. Porque tem vezes que é assim, irmão. O culto, ó, o ambiente. Domingo passado parecia rajado de glória, o movimento andando, o céu andando. Tem culto que, ó, dá trabalho. Tem culto que dá trabalho para Deus aparecer. E eu falo uma coisa para vocês: não teve louvor, não teve adoração ali. A Bíblia fala que eles conversavam e debatiam e ficavam ali falando escondidos. Mas de repente Jesus decide. Jesus podia aparecer lá fora, bater na porta, descer por cima, mas a Bíblia fala que Jesus aparece. Bonito. Jesus aparece no meio deles. Aonde? No meio deles. No meio. No meio. Jesus tem alguma coisa no meio. Alguma coisa Jesus tem no meio. Porque ele fala: onde há 2 a 3 reunidos em meu nome, ali eu estou
Havia duas cruzes junto de Jesus para ser crucificado, e Jesus estava no 46 de Salmo. A Bíblia vai dizer que Deus no meio trabalha para que não seja a casa abalada. Então Deus tem algo no meio, e nessa noite Ele está no meio dessa congregação, no meio de nós. Aquele culto que parecia que não ia sair do lugar, aquele culto que parecia que a presença de Deus não estava, de repente Ele, chegou na onde? Tomé olhou e viu algo agora, Luciano. Tomé queria o quê? Tomé queria o quê? Olhar e sentir. Tomé queria sentir Jesus. Tomé queria ver Jesus. E como é que você entrou por aquelas portas hoje? Você veio aqui apenas cultuar, prestar atenção? Você veio sentir, ver e ouvir Jesus. Mas agora o ambiente está mudando, sabe por quê? Ele está no meio. Está sentindo Ele aí, Zay? Você está sentindo Ele aí, Larissa? Ele está aqui. Você está sentindo, Fernanda? Você está ouvindo? Mas você quer ver? Oh, maravilhosa presença nessa noite, irmão. Ele está aqui. Ele está no meio. Você não vai sair por essas portas da maneira que você entrou. Você não veio assistir o culto, você veio sentir, você veio olhar, você veio ouvir, e você vai embora com uma resposta. 8 dias Jesus falou, e Deus está falando para essa igreja, na vida de alguém. 8 dias o céu está trabalhando. É a palavra que está dizendo, irmão. 8 dias algo vai ser feito em teu favor. 8 dias algo vai ser feito na tua casa. Tem gente querendo já, mas Deus não trabalha com a emergência da tua necessidade. Deus trabalha com o propósito. Se Deus falou que é 8 dias, é 8 dias, irmão. Deus está frisando sobre essa igreja nessa noite. 8 dias. E nós vamos ouvir testemunho aqui, pastor. Feche seus olhos. O texto vai dizer que a porta estava Bacião, fechada. Tem gente aqui na igreja com a porta fechada, mas diz o Senhor, a porta se abrirá. Dentro de 8 dias as portas se abrirão na tua vida. Cadê o Ministério do Louvor? Já vem pra cá. Já vem pra cá. Aleluias. Deus trabalha no quê? Na ansiedade. Tem gente procurando médico aqui por causa da ansiedade.
Tem gente sofrendo de ansiedade, nem conseguindo dormir, tá? Mas o Senhor está falando nessa noite. Eu trabalho com um propósito: acalmar o teu